os primeiros versos desta epístola de Tiago, nós vemos aqui que ele nos dá uma mensagem de realidade perante as dificuldades que nós temos que analisar, que os cristãos estavam a passar naquela altura. Nós conhecemos as perseguições, nós conhecemos inclusivamente as mortes que aconteciam aos primeiros cristãos, e aqui Tiago dá-nos uma mensagem no sentido de que estas dificuldades, estas provações, estes conflitos que surgem, realmente devem ser de ânimo para cada um de nós. E então, a partir do verso 2 até ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo. Vejam, grande gozo. O que é que realmente nós devemos nos alegrar? O que é que nós devemos realmente ter este gozo, esta alegria? E então diz-nos: o passardes por várias provações, o passar-vos por tempestades, o passar-vos por conflitos. E ele explica o porquê. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ora, a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Que o Senhor realmente abençoe a sua palavra aos nossos corações e possamos aqui olhar para ela de certa maneira como um alimento espiritual para nós, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida, para que nós possamos olhar para a mesma e dizer: de que maneira é que eu isto posso colocar na minha vida, pode me ajudar na minha vida como uma ferramenta prática. Se eu vos perguntasse se vocês conhecem alguém que nunca teve um conflito familiar, ou eu podia dizer: qual de vós nunca teve um conflito familiar? De certa maneira que muitos de vós reconheciam isso. Quantos de vós, quando eram mais novos, e aqueles que já são mais novos, não viram os pais, de certa maneira, a ter um conflito? De certa maneira que todos nós. Quais foram aqueles que realmente são casados e nunca tiveram um conflito com o seu cônjuge? Quais foram aqueles que nunca tiveram um conflito na escola? Nunca tiveram um conflito no trabalho? De certa maneira que vocês se identificavam. Ui, quantos! Quantos foram aqueles que se calhar nunca tiveram um conflito com um irmão ou com uma irmã? Quantos realmente nunca tiveram um conflito até para com Deus? Quantos de nós não tivemos até conflitos no sentido de nós podermos partilhar aos outros o Senhor Jesus Cristo? Por isso, todos passamos por conflitos. Todos nós passamos. Agora, a situação importante é: se sabemos que vamos ter conflitos, devemos estar preparados para eles. E é isto que Tiago nos fala, em que realmente olha para aqui, para este contexto, de uma forma prática e direta. Ele escreve aos cristãos que estavam dispersos, enfrentando perseguições externas, tensões internas. A própria igreja internamente sofria esta tensão, esta perseguição. Por isso, ao olharmos aqui a palavra provocação, refere-se a estas lutas, injustiças, perseguições, mas também conflitos, dificuldades com pessoas. O próprio apóstolo Paulo mencionava muitas das pessoas, algumas delas que abandonavam o ministério, outros que se faziam cristãos, mas na realidade não o eram. Conflitos. Se nós analisarmos este texto de uma forma mais profunda, nós olharmos para que nós, perante estes conflitos, nós devemos ter gozo.
Não significa nós gostarmos do sofrimento, não. Mas é reconhecer que o processo produz crescimento. Se nós não tivermos conflitos, se nós não tivermos tempestades, dificuldades na nossa vida, nós não crescemos. Quantos de nós, para crescermos, tivermos as chamadas dores de crescimento? Que nós sentimos as dores nos próprios ossos a se desenvolver. E isto nos ajuda. E ao olharmos aqui, ele fala numa das coisas que é a prova da fé. O conflito testa a autenticidade do nosso compromisso. Como é que nós vamos demonstrar a nossa fé se não vier as tempestades? Se não vier as dificuldades para nós pormos à prova? Como é que nós vamos testar o conhecimento em alguma coisa se nós não tivermos um teste? Por isso nós vemos no ensino hoje em dia que nós temos a teoria, mas depois os professores entregam-nos um teste. Alguns deles até de surpresa, outros até dizem com muito tempo de antecedência que vai ser naquele dia, e nós às vezes deixamos-nos até àquele dia para as pegar nos livros. Por isso, realmente há uma prova de fé. Seja ela num casamento, seja ela numa amizade, mas seja ela na própria fé que demonstramos perante Deus. Temos que pôr em prática, quando surge uma dificuldade, nós dizemos: não, a minha fé está inabalável em Deus. E a partir daí, perante a dificuldade, não é a dificuldade que me vai pôr em baixo, não é a dificuldade que vai me deixar de servir. Não, eu vou demonstrar a minha fé e vou permanecer fiel e firme. É uma prova. Vemos aqui uma das coisas que esta prova, realmente estas dificuldades produzem, que é a paciência. Não é a passividade, não é deixarmos, não, vamos deixar estar as coisas, não. A paciência é uma resistência ativa, é uma capacidade de permanecermos firmes e agirmos com sabedoria, agirmos com paciência, sabendo que Deus vai agir, sabendo que Deus realmente vai provocar, e às vezes temos que esperar o tempo de Deus. Vemos aqui também a obra perfeita. O objetivo não é apenas sobreviver ao conflito, não é apenas sobreviver à tempestade, não é apenas sobreviver realmente ao problema em si, mas é sair dele mais maduro e mais parecido com Cristo. É nós olharmos e verificarmos. E eu aprendi com esta tempestade. E eu tirei daqui uma lição que me vai ajudar para que a próxima eu já vou estar mais bem preparado. Já não vou cair na armadilha. Eu já não vou cair na ratoeira. Mas a minha obra vai se aperfeiçoar. Vai sendo melhorada. Por isso, todos nós temos uma certeza. Vai haver conflitos. Vão surgir. E desta maneira o conflito é inevitável. Seja conjugal, seja familiar, seja profissional, seja realmente eclesial. No sentido de que nós, perante a igreja e perante Deus, e as coisas vão surgir. Mas nós temos duas opções. Ou fugimos, descartamos, realmente olhamos por uma relação que impede que vejamos a obra de Deus no nosso caráter, ou realmente enfrentamos. E quando enfrentamos, não é enfrentar com violência, mas é dialogar, é buscar reconciliação, é corrigir o que precisa ser corrigido e mudado. E temos estas duas situações. Nós, se olharmos, nós verificamos, por exemplo, situações bíblicas, em alguns exemplos, e imaginem vocês, como é que vocês reagem perante os conflitos. Eu vou aqui enumerar alguns exemplos e exemplos bíblicos, mas vocês identifiquem-se.
Existem realmente pessoas que, perante o conflito, fogem. Fogem. Nós temos o caso de exemplo de José e de Maria. Ora bem, Maria, de uma forma inexplicável, concebeu, teve uma criança, e o que é que aconteceu? Quando José soube disto, o que é que ele pensou fazer? Fugir, deixá-la. Ora, eu vou agir em segredo. O que é que eu vou fazer? Vou fugir. Foi isto. José, seu esposo, sendo justo, não a querendo informar, intentou deixá-la secretamente. Mas enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Nós olhamos que José podia ter descartado Maria, mas ouviu a voz de Deus e ficou. Ele prevaleceu no plano divino. Querido irmão, querida irmã, o plano de Deus é que tu não fujas. O plano de Deus é que tu enfrentes este plano divino. Tu enfrentes o conflito. José ia a fugir, ia deixá-la. Existe uma história realmente de um casal que, depois de uma discussão, a esposa começou a decidir dar um tempo. E a esposa disse ao marido: se calhar precisávamos de um espaço. E o marido respondeu: ótimo, vou buscar a fita métrica. Quantos metros quadrados precisas? Achas que o jardim ali chega? Às vezes nós procuramos espaço quando devíamos procurar entendimento. Em vez de fugirmos, devíamos procurar resolver o conflito. Porque é isto que o inimigo quer. Quer destruir o matrimónio. Algo que é sagrado, que Deus criou. Quer destruir a amizade, quer destruir a igreja, quer destruir os relacionamentos. É isto que Ele quer. E se nós fugirmos, automaticamente estamos a dar ouvidos ao inimigo. O que é que Deus diz? Não, o plano é para permanecermos. Nós vemos um conflito familiar. O caso de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Imaginem o que é vocês, da vossa família, pegarem em vocês e venderem como escravo. Foi isto que aconteceu. Vós bem intentastes mal contra mim, disse José. No final de todas as coisas, passado muitos anos, por muita coisa que José passou, o Senhor esteve com ele e ele permaneceu. E depois de ter um encontro novamente com os seus irmãos, ele diz: vós bem intentastes mal para comigo, mas porém Deus intentou para o bem. Depois de ele ter sido traído, vendido, José podia ter cortado relações, podia ter dizer: eu não falo mais convosco. O que vocês fizeram não se faz. Mas o que é que José fez? Perdoou, restaurou a família. Ele olhou disto como aquilo que os irmãos fizeram de mal foi um plano de Deus para que a sua família, a sua nação, o Egito todo e os povos vizinhos fossem salvos. Por isso, realmente, nós verificamos que José enfrentou o relacionamento e solucionou com amor e com perdão. Se nós olharmos para a igreja de Corinto, nós podemos dizer que talvez, de todas as igrejas que nós vemos aqui descritas, era aquela com maior problema, com maior conflito. E sabem que o apóstolo Paulo o que é que diz? Olha, fechem a igreja e procurem outra. Ele olha para a situação e o que é que diz?
realmente ele dá indicações para corrigir as divisões, corrigir os conflitos. E é esta a orientação que nós temos da palavra de Deus. Não é fugir, é enfrentar, é corrigir. Existem duas situações, ou enfrentamos ou não enfrentamos. Por isso, realmente nós vemos que Tiago nos indica para nos alegrarmos perante o conflito. Porque isso vai nos ajudar a melhorar. Vai produzir aqui um efeito realmente bom para nós. Ao enfrentarmos os conflitos, nós vamos aprender e vamos melhorá-los. Nesta forma, o próprio avião, para levantar voo, ele tem que enfrentar o vento. Se ele não enfrentar o vento, ele não voa. Qualquer marinheiro experiente, ele realmente não se forma em águas calmas. Ele precisa de enfrentar tempestades para aprender a conduzir o seu barco. Um diamante só é formado debaixo de grande pressão e depois de ser lapidado. Só aí é que nós vemos a verdadeiro diamante. Da mesma maneira, nós necessitamos de conflitos para que realmente possamos melhorar, aprender, pôr em prática algumas coisas boas para nós, para nos desenvolvermos. E desta maneira nós podemos ver que facilmente as pessoas hoje em dia descartam. Se nós tivermos um problema no sapato, nós não vamos reparar, nós deitamos fora e compramos outro. E vivemos numa sociedade em que é isto. Deitamos fora. Há um conflito, deixa lá, eu crio outro relacionamento. Eu não me dou bem com o meu cônjuge, olha, acabou, eu vou procurar outro. E vou andar nisto. E é isto, eu não estou bem com a igreja, eu vou procurar outra. E hoje em dia fugimos. João nos diz, em 1 de João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós. Há quem abandone porque nunca esteve comprometido com a verdade. Mas há aqueles que ficam, há aqueles que lutam, há aqueles que crescem e aqueles que colhem fruto. Nós não podemos querer um fruto se nós não arregaçarmos as mangas e lutar, trabalhar, semear, regar. É preciso lutar e enfrentar os conflitos para desta maneira podermos obter e colher fruto. Jonas foi um dos que fugiu. Teve um desafio para ir anunciar a mensagem de Deus à grande cidade de Nínive. E o que é que ele fez? Fugiu. Houve um conflito e em vez de ir para Nínive foi para Tarsis. Às vezes a nossa vontade humana perante a vontade divina entra em choque e nós fugimos. O filho pródigo fugiu de casa, deixou o seu pai, a sua família. Desta forma que nós olhamos tanto Jonas como o filho pródigo. Fugir tem consequências. Jonas deparou-se no fundo do mar, dentro de um grande peixe. O filho pródigo na lama juntamente com os porcos. Sabem o que é que ele disse? Depois de reconciliar, e isto é o mais difícil. Pessoas que fogem e não conseguem reconhecer a capacidade de voltar. Jonas orou a Deus. Quis voltar. O filho pródigo quis voltar. E o que é que ele diz? Ele disse, olha, pequei contra Deus
e contra ti, dizia ele ao seu pai. Quando nós fugimos, estamos a pecar contra Deus. Voltar e pedir desculpa é um ato grandioso de amor e de coragem. E muitos não têm esta capacidade de reconhecer que falharam e o seu orgulho continuam a teimar e continuam na mesma situação. Nas consequências. Não devemos fugir aos conflitos. Nós vemos várias passagens que Deus nos ordena a preservar, mas aquele que preservar até ao fim será salvo. Vai haver lutas, vai haver dificuldades, tempestades, conflitos. A ordem de Deus é preservar. Continua, não desanimes. Em Hebreus nós vimos: necessitais de perseverança. Preservar, continuar. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se desfalecermos, nós o que vai acontecer? Não vamos ceifar, não vamos receber. Por isso, antes de agires, ora a Deus, pede sabedoria, não tomes decisões de uma forma impulsiva, emotiva, mas busca sabedoria e enfrenta o conflito para que haja reconciliação. Mesmo que seja apenas dar um primeiro passo, não fujas, enfrenta com amor, enfrenta com verdade. É isto que o Senhor Jesus nos ensina, a amarmos os nossos inimigos. É um conflito que nós temos com Ele, por isso é que são inimigos. Nós vemos realmente no Salmo 23, preparas numa mesa, na presença de quem? Dos meus inimigos. Olha, vamos sentar, vamos resolver as nossas diferenças, vamos nos entender. Por isso, vamos exercer realmente as coisas de uma forma de ultrapassarmos os conflitos, amarmos, resolvermos com amor. Quando existe rancor e ingratidão, é aí que tem que ser exercida a bondade. É fácil quando os outros são bons para nós e nós retribuímos com bondade. Mas o Senhor Jesus, o que é que nos ensina? A marcarmos a diferença, a agirmos para a bondade daqueles que fazem com maldade para connosco. E nós vamos conquistar um amigo novo. O inimigo vai se tornar amigo. Por isso, quando existir rancor e ingratidão, devemos exercer a bondade. A paz floresce em tempos de guerra e conflitos. É aí que podemos ser pacificadores e exercermos a paz de Cristo. E uma das coisas que nós lidamos muito mal, e às vezes nós não entendemos, que se chama uma coisa que é reclamação. Nós lidamos muito mal com uma reclamação. Deixem-me-vos dar este exemplo. Quando vocês vão a um restaurante e alguma coisa sucedeu e vocês chamam um empregado e vocês reclamam, o que é que vocês estão a dizer? Vocês estão a dizer: olha, eu gosto de vir aqui, mas eu gostava que me servissem desta forma. Porque quando eu não quero mais ir ao restaurante, eu nem reclamo. Eu nunca mais ponho lá os pés. Mas quando eu reclamo, o que é que eu digo? Eu digo assim: olha, podiam-me passar melhor o bife? E o que é que eu estou a dizer? Na próxima, já sabes, eu quero continuar a vir aqui, mas na próxima, passe-me melhor o bife. Na próxima, é desta forma que eu gosto. Eu estou a dar uma informação à pessoa do restaurante de como realmente me pode servir melhor.
E desta maneira, quando nós olhamos para uma reclamação, e quem é este? O que é que este agora quer? A pessoa está-nos a dar uma informação de como nós nos podemos relacionar melhor. Desta forma, nós, ao olharmos assim, quando um cônjuge reclama contigo, ele está a dizer, olha, eu gostava que tu amasses ou fizesses as coisas de outra forma. Está-te a dar uma informação útil para tu dizeres assim, olha, comigo se fizeres assim, era melhor. E nós dizemos assim, é assim não. E levamos com uma situação que é, nós não temos uma capacidade, às vezes, de mudarmos nós próprios. Nos conflitos, eu sou assim, vou ser assim, quer não gostas, não sei o quê, eu vou ser assim. A pessoa está-nos a dizer, olha, está aqui a haver um conflito, tem que haver um jogo de cintura. Tem que haver, às vezes, negociação perante um conflito. Cede aqui uma coisa que eu cedo outra coisa. Vamos chegar a um entendimento. Nós temos que estar disponíveis para nos mudarmos a nós próprios. Por isso, desta maneira, quando um irmão te chama a atenção, está a dizer, olha, eu gostava que tu falasses ou fizesses as coisas desta maneira. Comigo faz assim. E vai ver que as coisas vão ficar melhor. Vão se resolver. Por isso, não enfrentar, fugir, também se chama ignorar. Quando nós ignoramos, quando nós evitamos, quando nós fingimos que não existe, há ali um conflito. Não há nada. Existe o conflito, mas nós fazemos de conta que não existe. Isto não é enfrentar o conflito. Por isso, é muitas vezes fugir, é deixar o tempo, no sentido, deixa ver se isto resolve. Vamos dar aqui um tempo. E passa-se meses e meses e meses e o conflito continua. Se calhar vai acalmar um bocadinho, mas continua ali. Na próxima, quando vier, lá volta outra vez o conflito, não está resolvido. Normalmente estamos a adiar o problema, não a resolver. E isto até pode aumentar o ressentimento. Ignorar ou evitar o conflito. Foi isto que aconteceu com Eli e os seus filhos. Eli sabia da corrupção dos seus filhos. Eles não se estavam a portar bem, os seus filhos. E Eli não quis saber. Não enfrentou, não os confrontou. Sabem qual foi o resultado? Foi juízo sobre a sua casa. É esta lição. Evitar o conflito pode parecer paz, mas acaba com destruição. Há outras pessoas que reprimem, guardam para si, engolem aquelas palavras e não expressam o que sentem. Parece que no momento sentem-se paz, mas cria mágoa, frustração, afastamento. Reprimem. Isto aconteceu com Absalão. Absalão com Amnon. Nós vimos que a sua irmã, a irmã de Absalão, Tamar, ela foi violada por Amnon. Absalão não falou com Amnon nem bem nem mal durante 2 anos. Mas guardou rancor e acabou por assassiná-lo. Nós reprimir sentimentos sem resolver gera vingança e gera mais dor. Muitos são aquelas pessoas que vão guardando e vão guardando até que chegam à altura de cometer a vingança. A vingança é do Senhor. E nós, perante esta situação, em vez de resolvermos, reprimimos. Existem outras pessoas que enfrentam, mas enfrentam de uma forma agressiva.
Isto não é enfrentar de uma forma correta, ou seja, atacam, impõem a própria razão, levantam a voz, usam acusações. Ai, estás a dizer isto? E tu na outra vez? Vão responder da mesma moeda com outro assunto que aconteceu no passado. Está-se a falar de uma situação e vai-se usar outra como arma de arremesso. Estás a atacar, eu também te vou atacar. O que é que isto vai provocar? Que a outra pessoa vai dizer assim, espera aí que eu tenho aqui uma mala cheia de casos também para trás. E vou começar a disparar e isto vai começar a aumentar. Do confronto verbal vai passar para a agressão física. Da agressão física passa-se depois para hoje em dia muitos casos que se chegam às pessoas a vez de facto de matar a outra pessoa. Porque cada vez está-se a aumentar o ódio, e é isto que o inimigo quer. Quer destruir, quer matar. E nós, em vez de enfrentarmos com amor, vamos enfrentar com agressividade, com ódio. Desta forma, realmente, atacar, levantar a voz, lançar acusações, pode trazer vitórias momentâneas, mas estamos a destruir relações, estamos a causar mais feridas. Nós vemos o caso do apóstolo Pedro, no jardim de Getsemane. O que é que ele fez? Puxou da espada e cortou a orelha a Malco. Jesus repreendeu e mostrou, não é esse o caminho, não é a agressividade. Não é isto que vai resolver. Aqueles que pegam na espada vão acabar de morrer com a espada ou pela espada. Por isso, aquilo que nós vamos lançar vai haver de ricochete para connosco. E é o ensino que nós devemos ter. Nós devemos atacar com amor. Devemos realmente ter uma atitude realmente de enfrentar. Mas de uma forma com pinças, com um jeito, com cuidado, com sensibilidade, com uma comunicação aberta, com um coração disposto à reconciliação, a aprendermos, a não voltarmos a cair o erro, a solucionarmos, a apresentar alternativas. Existem outras pessoas que a forma de ultrapassar é ceder. É dizer assim, olha, leva lá a bicicleta, tens razão, tens sempre razão, tens razão sempre em tudo, e cedem. Abrir mão das próprias necessidades para evitar confusão. Dá uma sensação de paz imediata, mas gera desequilíbrio, gera injustiça constante. Ceder sempre desta forma faz lembrar da mesma maneira como Pilatos. Pilatos sabia que Jesus estava inocente, mas aquela multidão dizia que realmente não, crucificam. E ele dizia assim, olha, então eu vou maltratá-lo, olha, ele já recebeu o suficiente. E o que é que realmente o povo diz? Crucificam. Ele diz assim, olha, então eu lavo das minhas mãos. Quando nós cedemos desta forma, cedermos por medo, por conveniência, gera injustiça. Isso não é ultrapassar os conflitos. Para enfrentarmos os conflitos, nós temos que procurar compromissos. Muitas vezes nós temos que negociar. Em ambas as partes ceder para encontrarmos um meio termo. Devemos realmente procurar aqui uma reconciliação. Escutarmos o que a outra pessoa está a querer dizer. Devemos falar com calma. Devemos procurar entender o outro. Devemos procurar restaurar em vez de procurarmos vencer. Nós devemos focar na reparação. O que hoje em dia nós pegamos facilmente nas coisas e deitamos fora. Nós devemos olhar para os relacionamentos e procurar reconstruir, reparar. Não o descarte.
devemos procurar um caminho de reconciliação. É isto que realmente nós vemos como um compromisso, de certa maneira, para evitar guerras, para preservar relações, dialogar com empatia e verdade. Foi isto que José fez com os seus irmãos, em vez de se vingar. José chorou, perdoou e restaurou a relação. É este o caminho de Deus, sempre reconciliarmos, sempre o amor e o perdão. A forma e a lição é que mesmo nos conflitos sérios é possível restaurar relações. É possível. Não deitemos fora, não descartemos. Jacó fugiu do conflito que tinha com o seu irmão. Esteve durante muitos anos ausente. Até que aquilo que o consumia por dentro sentiu este desejo de querer se reconciliar com um irmão. Ele, para resolver o conflito, Jacó chegou a lutar até com um anjo. Ele lutou com Deus numa noite inteira. Ele tinha um conflito de identidade, de medo, ele tinha medo do irmão. Mas ele queria a bênção do irmão e queria a bênção de Deus. Queria resolver. De certa maneira, nós temos dois caminhos. O caminho da fuga, de ignorar, de reprimir, de fugir, de usarmos acusações ou agressividade. Ou podemos enfrentar com vista à reconciliação, à negociação, ao amor, ao perdão. Mas queria terminar dizendo que o maior conflito humano não é conjugal, não é familiar ou social. O maior conflito humano é espiritual e é o conflito com Deus. Devido ao pecado, toda a Bíblia mostra que este é o centro da luta humana. É o maior conflito do ser humano. Da origem deste conflito vem o pecado, onde nós vemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde a parte de no Éden, Adão e Eva escolheram a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Isto abriu o caminho de um abismo, de um grande conflito, de uma separação entre Deus e o homem, que foi o pecado. Pecado é falhar realmente na vontade de Deus, na palavra de Deus, na lei de Deus. E todos nós falhamos, todos nós pecamos. E diz realmente a palavra de Deus que estamos separados. É este abismo, é este conflito. Nós vemos em Isaías: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o coração humano, realmente, com este pecado, cria realmente esta inimizade para com Deus. E o que é que acontece? Nós ignoramos, fugimos do conflito, quando no fundo existe um vazio. Nós não estamos bem. Não temos a verdadeira felicidade enquanto que esse vazio não seja preenchido pelo próprio Deus. Enquanto que o Espírito Santo não habita em nós, não sentimos a presença do nosso Criador. E a tentativa humana é esta: é de querer resolver o conflito através da religião, com obras, com rituais, com regras, com filosofias, a tentar explicar um outro sentido de vida que nos faça sentido, para ver se existe em nós alguma paz. Existem pessoas que buscam realmente resolver o conflito com Deus, buscando prazeres, outras conquistas. O livro de Eclesiastes, nós vemos que Salomão foi isto que fez. Buscar prazeres naquilo que existe neste mundo. E ele conclui que o final, depois de ter experimentado todas estas coisas, o final e a conclusão é realmente de nós temermos a Deus. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim
é um caminho de morte, diz assim em Provérbios 14:12. E muitos são aqueles que tentam resolver o conflito com Deus de diversas maneiras. Mas a solução de Deus para o conflito foi na cruz. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi isto que Deus fez. Deus realmente resolveu o conflito. O quê? Amando-nos de tal maneira que realmente enviou o Senhor Jesus Cristo para que na cruz pagasse a condenação que estava devida a nós, para que assim pudéssemos ter um relacionamento com Ele, o conflito fosse ultrapassado. Desta maneira, realmente Deus não esperou que o homem subisse até Ele, mas Ele desceu até nós. E na cruz Jesus levou a culpa, abriu o caminho da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vemos em 2 Coríntios 5:19. E o desafio da salvação realmente é este conflito que exige uma decisão. De nós continuarmos inimigos de Deus, continuarmos com este conflito, ou aceitarmos esta prenda que foi o Senhor Jesus Cristo que nos dá a reconciliação. Aceitar o Senhor Jesus Cristo é a maior das prendas que o ser humano pode ter. Significa que é aceitarmos, nos reconciliarmos com Ele. É dizermos, eu compreendo a oferta que foi paga, eu aceito, e a partir daqui quero receber o Senhor Jesus Cristo, quero que realmente o Espírito Santo habite em mim, e eu realmente quero abandonar as coisas do passado, as coisas do pecado, e quero uma nova vida com Cristo. Isto é resolver o maior conflito do ser humano. Por isso, exige uma decisão. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, diz a palavra do Senhor. Não há neutralidade, ou paz com Deus através de Cristo, ou continuação do conflito e em guerra para com Ele. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Antes Saulo perseguia, era um inimigo de Cristo, mas foi confrontado por Jesus, onde ele lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, nós vemos que realmente ele foi reconciliado, tornou-se num embaixador de reconciliação, e mostra que o maior inimigo pode se tornar um servo fiel quando se rende a Cristo. O apóstolo Paulo era dos maiores inimigos. Ele ajudava a matar os cristãos, perseguia-os. Tornou-se num dos maiores servos fiéis. Grande transformação Deus fez com ele e pode fazer também contigo. Por isso, realmente o teu maior conflito não é com a tua família, com o teu emprego, com as tuas finanças, é com Deus. E Jesus oferece-te a verdadeira paz. Vemos em Romanos, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só quando há paz com Deus é que podemos ter paz conosco mesmo e com os outros. Se a nossa vida não está bem para com Deus, a nossa situação conjugal não vai estar bem. A nossa situação profissional não vai estar bem. Por isso, este é o desafio. Queria-te perguntar, ainda estás em conflito com Deus? Queres tu aceitar esta reconciliação e resolveres este conflito? Não fugindo, não evitando, não fazendo de conta que ele não existe, não o confrontando com agressividade, mas simplesmente confessares os teus pecados, te arrependeres e desta forma
tomares a maior decisão, que é uma nova vida com Cristo. Por isso, que realmente o Senhor possa falar ao teu coração. Para que possamos olhar para os conflitos de uma forma a melhorarmos, a aprendermos. Em que os conflitos devem ser de gozo para conosco, se nós sabermos agir da melhor forma para com eles. Que possas enfrentar o conflito dentro de ti, para que a seguir possas ter um outro conflito, que é o facto, e resolvê-lo, que é falares de Jesus aos outros. Para que os outros consigam resolver. E sabem, isto é um conflito que nós muitas vezes temos. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? O que é que os outros vão julgar? E muitas vezes não assumimos a nossa posição porque em nós há um conflito. O inimigo não quer que tu falas. O inimigo quer que tu fiques parado, sentado e que deixes as coisas. Que possas resolver este conflito e começares a falar. Que possas testemunhar. Deus não nos chamou para sermos desistentes, mas para sermos vencedores. A vitória raramente vem por fugir. Vem por aqueles que permanecem, por aqueles que reparam, por aqueles que restauram. Nós vemos em Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, enfrenta os desafios como um vencedor, como Cristo vencia os conflitos, pois somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Queridos irmãos, há vitória para nós em Cristo Jesus.